Viver uma vida de vitória nem sempre está enquadrada naquilo que nós podemos ou sabemos fazer, mas naquilo que estamos dispostos a buscar de uma maneira intensa na presença de Deus. É sobre isso que nós queremos falar com você nesse vídeo. Alguns passos importantes que fizeram um homem alcançar a vitória e o milagre da parte de Deus. Fique conosco agora nesse vídeo e seja edificado com a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a Bíblia nos diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Estamos diante de um texto muito conhecido, de um homem que estava enfermo com uma das enfermidades mais comuns e conhecidas do tempo de Jesus, a lepra. A lepra era uma enfermidade que fazia separação entre o homem e o convívio da sociedade. Esse homem estava separado de todos os seus companheiros, de todos os seus conhecidos e até mesmo da sua família. Rejeitado, separado e excluído, até o momento em que ele ouviu falar que Jesus iria entrar dentro da cidade. Jesus estava descendo do monte com a grande multidão, e nesse contexto, tudo o que esse homem tinha que fazer era se separar e se distanciar da multidão, pois a enfermidade deixou muito claro e evidente na sua mente: você não pode se aproximar de ninguém. Mas esse homem decide fazer algo que todo homem precisa fazer quando quiser obter de Deus a vitória, o milagre, a providência do Senhor. A Bíblia diz que ele decidiu se aproximar do Senhor. Há momentos na nossa vida, dificuldades, que tudo o que nós precisamos fazer é nos aproximar do Senhor. Este homem entendeu isso quando ouviu falar que Jesus estava descendo do monte e que uma grande multidão havia ali com ele. Ele se destaca da multidão ao se aproximar do Senhor. Se você precisa de uma vitória, se você precisa de um milagre, se você precisa da providência do Senhor, tudo que você precisa fazer é se aproximar de Jesus. Porém, este homem, ele não se aproxima do Senhor de uma maneira rasa, de uma maneira superficial. A Bíblia diz que ele se aproxima do Senhor, se prostrando e adorando ao nome do Senhor. Isso nos traz à memória que este homem sabia muito bem com quem que ele estava se encontrando. Aquele que estava diante dele, que tinha o poder para mudar a sua história. Quando lemos a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor, ele primeiro creia que Deus existe. Segundo, que Deus é galardoador daquele que crê e busca a sua presença. Esse homem entendia que ao se aproximar do Senhor, a sua vida seria transformada. Além de se aproximar, este homem olha para ele e diz: Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo. E uma coisa que devemos entender é que quando reconhecemos o senhorio de Cristo, a manifestação do seu braço é atuante na nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 59, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa te ouvir. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Creia que Deus existe. Creia que Deus é galardoador daqueles que buscam a sua presença. A Bíblia diz que o leproso se submete à voz do Senhor, à atuação do Senhor e o poder do Senhor quando ele diz: Se queres, pode me tornar limpo. Repare que neste contexto, nesta situação, o mais interessado no milagre é o leproso, mas diante da sua vontade, ele se submete à vontade do Senhor quando diz: se tu queres, pode me tornar limpo. A resposta não seria outra. Jesus olhou para o leproso e disse: eu quero ser limpo. Imediatamente o leproso ficou limpo daquela enfermidade. A lepra o deixou.
tudo que você precisa fazer para mudar a sua vida é se aproximar do Senhor de uma maneira intensa, em adoração, em reconhecimento do seu poder, da sua divindade e também se submeter à vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.